O Produtor Quer Saber de hoje vai falar de fertilidade dos solos e nutrição de plantas. E quem vai me ajudar nessa tarefa é o engenheiro agrônomo Felipe Domanski. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Então, primeiramente, quais os principais benefícios para o produtor que conhece bem a fertilidade do solo? Bom, quem conhece bem a fertilidade vai ter o benefício de saber que cultura e como tratar determinada cultura, né? Alocar as culturas dentro da propriedade para obter uma rentabilidade superior em cada talhão, em cada tipo de solo que ele tem. Isso é Esse importante. é o principal benefício. Agora, antes do produtor começar a plantação, ele deve fazer um estudo, uma análise de solo, essa é a recomendação? Exatamente, a gente recomenda isso, que ele faça primeiro um mapeamento, porque sem mapeamento você não consegue fazer uma análise de solo, né? E nem análise de planta posteriormente. Então, uma sequência básica seria o mapeamento, um estudo prévio do solo, as análises, as amostragens e as análises, para que o técnico que vai assessorar, que vai comandar, possa trabalhar, né? Porque sem diagnóstico, sem dado, o técnico não vai conseguir fazer o trabalho dele com uma precisão adequada. Agora, como é feita essa análise? Ela é demorada? Como é que é? Então, a análise ela passa por alguns processos. A gente fala análise num contexto geral, né? Mas nós temos que fazer uma amostragem. Essa amostragem ela tem que seguir alguns critérios. A gente precisa distribuir essas amostras no solo, no terreno. Precisa distribuir elas em profundidade. O agricultor não pode analisar só a superfície do solo. Ele tem que analisar, dependendo da cultura, ele tem que analisar mais profundamente. Se eu vou plantar café, eucalipto, laranja, eu preciso atingir camadas mais profundas. Se eu vou plantar soja, por exemplo, até 40 centímetros em camadas, eu não posso misturar tudo. De 0 a 10, 10, 20, 20 a 40, essa é uma recomendação básica. Pelo menos isso o produtor tem que fazer. Já para as perenes, como eu disse antes, tem que aprofundar um pouco mais. Ele tem que distribuir isso na área dele toda? Tem que distribuir na área toda. Primeiro, o ideal é que ele faça um estudo da variabilidade da fertilidade. Tem ferramentas para isso hoje em dia. Depois que ele fez o estudo da variabilidade, ele vai naqueles pontos que são diferentes, né, para que ele não tenha uma média. Ele precisa tratar cada paciente, cada talhão da maneira mais adequada. Depois que ele fez essa coleta, precisa encaminhar para um laboratório, o laboratório vai fazer as análises e vai devolver um laudo para ele, e ele com o seu técnico vai fazer o planejamento de correção e estruturar a fertilização. De acordo com cada realidade de cada ponto que foi Exatamente. identificado na fazenda. Você pega o Brasil tem dimensão continental, você tem o Rio Grande do Sul, tem o norte do Mato Grosso, isso varia muito, né? A questão variabilidade varia, tipo do solo, profundidade, tudo isso aí varia demais. Então a gente precisa ser eficiente em determinar essas diferenças para que a gente possa tratar e trabalhar a lógica da agronomia, da fisiologia vegetal em cada sistema. Agora, Felipe, qual é o custo para fazer esse trabalho? Isso varia muito de região, de cultura, né? Das tecnologias disponíveis lá e tudo mais. O tamanho das propriedades, isso influi bastante no custo, mas vou passar uma média para uma situação de grãos que é bastante comum no país, né? Em torno de uma saca de soja por hectare ano, o produtor consegue fazer estudo de variabilidade, consegue fazer amostragem, consegue fazer análise, consegue fazer monitoramento do solo todo ano e consegue fazer 2 análises de folha por safra, por exemplo. Então, assim, você tem um raio-x completo, né? Um diagnóstico completo da sua fazenda, das suas culturas, né? Por um custo que eu imagino que seja baixo, porque normalmente quem faz esse tipo de análise consegue economizar muito em insumo e elevar a produtividade. Então você tem um ganho expressivo. Agora, há quanto tempo começou essa demanda para se fazer essa análise de solo? Quer dizer, onde é que conseguiram convencer o produtor dessa necessidade? Quer dizer, isso não é de muito tempo não, né? Hoje já está consolidado, já tem um mercado definido dessa questão de análise, todo esse processo? Olha, eu acredito que ainda a gente tem muito a avançar nesse aspecto, né? Vou dar um exemplo analógico com a medicina. Hoje você vai no médico, o médico pede uma série de exames, você vai e faz tudo, né? O agrônomo tem essa dificuldade, você pede um exame simples e o agricultor às vezes acha que é caro, acha que é perda de tempo, né? Então a gente ainda tem alguns paradigmas para serem quebrados, mas eu acredito que nos últimos 10 anos a gente avançou bastante já nesse objetivo. Então está mais entendendo. Está mais interessado, né? O pensamento mais
mais administrativo nas propriedades rurais trouxe muito ajuda nesse aspecto, né? Hoje eu não posso comprar um fertilizante qualquer e fazer uma aplicação sem saber por que eu estou fazendo, né? Então a gente não pode ter esse tratamento empírico, nem né? quando, onde e nem porquê, né? Tem que Exatamente. saber A gente fala muito do manejo 4C, né? É a quantidade certa, no lugar certo, no momento certo e do jeito certo. Então são 4 Cs, né? Que a gente precisa trabalhar. E os monitoramentos de solo e planta, eles trazem dados para que a gente possa fazer isso. O bom é isso, porque o produtor está sentindo que a margem aperta, né? E é nos custos que ele tem que... quer dizer, custo aliado com produtividade, investimento, tem que investir. Um exemplo disso, semana retrasada, numa propriedade do Piauí, que a gente fez um acompanhamento da lavoura de soja, o tratamento padrão tinha um custo com aplicação foliar de nutrientes. E a gente falou, não, vamos fazer a análise de um pedaço, fizemos a análise do solo, da planta, e a gente determinou que algumas daquelas aplicações elas não precisavam, podiam ser cortadas. E alguma coisa a gente precisou fazer, um pouco diferente do que era em termos de posicionamento, época e dose. Aí esse acerto de dose e quantidade, ele diminuiu 3 sacos de custo por hectare e elevou 1,88 sacos de produtividade. Então, quase 5 sacas de soja por hectare de ganho, né? Gastando uma por ano, então 4 sacas por hectare ano de lucro, vamos dizer assim. Valeu, né? Já pagou o investimento. Já pagou o investimento, É esse cálculo que ele tem que fazer? É esse cálculo que eu acho que ele tem que fazer. Inclusive, esse custo ele contempla 2 safras. Então, o produtor com um saco de soja de uma safra, ele já faz o monitoramento de 2 e do solo, né? A gente precisa manter o solo sempre monitorado para que a gente saiba o que está acontecendo, até para preservação de água, preservação de recurso hídrico que está totalmente relacionado, né? Então essa análise, ela serve fazendo um ano, pelo menos 2 safras o produtor está garantido aqueles números, com aquela análise. Exatamente. A gente basicamente faz uma análise e essa análise serve para uma cultura de inverno e uma cultura de verão, ou uma de verão, uma de inverno, depende do momento que ele posiciona essa análise no cronograma de plantio. E também análise de folha durante o desenvolvimento. Se você tem uma deficiência de manganês, por exemplo, que é um mineral essencial para a planta, na hora que você faz a análise foliar, você detecta isso a tempo de corrigir a deficiência. E nisso a gente tem ganhos expressivos em produtividade. É interessante essa conscientização para isso, né? Você chega àquela agricultura de precisão, né? Em relação a você utilizar essa tecnologia e realmente aplicar ela para dar esse resultado, né? Agora, ele também tem que combinar com o clima, que às vezes pode frustrar. Pois é, às vezes você está programado para fazer um monitoramento, parou de chover, você às vezes não faz um monitoramento, tem que saber dosar também, colocar quais são as janelas que você tem a área disponível. Se eu tenho uma plantação de cana dessa altura, como é que eu vou entrar fazendo uma amostra? Então, é delicado. Hoje você colhe uma cultura e já quer semear outra, o manejo é rápido, então você tem que estar atento. Esses são os desafios aí das amostragens, do sistema de monitoramento. Não é tão fácil como parece, mas é uma coisa que tem que ser feita, né? Faz parte do dia a dia de quem produz, de quem trabalha com isso. Então, é uma questão de se programar, se adequar, né? E poder ter essa ferramenta em funcionamento. Isso aí vai trazer bastante ganho. E deu mais trabalho para os agrônomos, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom, né? Porque o cara fez agronomia para isso, né? A função dele é essa, né? Agora, é importante esse trabalho, né? Como é diferente em relação a tamanhos de áreas, né? Como revolucionou, não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o tamanho das áreas de cana-de-açúcar, por exemplo, deu um trabalho interessante para o agrônomo, a quantidade, a receita que ele tem que dar para uma área tão grande quanto é a cana-de-açúcar. Por exemplo, a cultura da cana é um exemplo interessante, né? Inclusive, a gente já acompanhou algumas áreas e observou que tem um espaço a ser trabalhado nisso aí, né? Mas há quantidades grandes. São áreas, então, exatamente, são áreas enormes. Como que um agrônomo vai monitorar 20 mil hectares de cana, né? Cada cana tem uma idade diferente e tal. Então, a tecnologia permite o quê? Você, através de algumas imagens de satélite, através do talhonamento do solo, prévio desse mapeamento, você determinar a variabilidade do solo. Porque a tendência é que esse tipo de cultura ele vai ser plantado em áreas onde a homogeneidade do solo é boa.
Então, a gente não precisa ficar a cada 10 hectares fazer uma amostra com 20 subamostras, isso aí inviabilizaria o monitoramento. Então, a gente tem ferramentas para determinar as zonas de manejo, que são homogêneas perante a fertilidade do solo, e determinar pontos estratégicos da coleta dessas amostras. Então, facilita demais. O agrônomo que tinha que fazer, teoricamente, 2.000 análises, com 200 ele resolve. É interessante que grandes empresas pegam trainees, né, para iniciar um agrônomo. Um agrônomo, quando pega uma área tão grande quanto essa, né, é interessante já pegar essa tecnologia. É um aprendizado interessante para os agrônomos que estão iniciando também. Eu acredito que sim, né? Hoje quem está iniciando, eu acho que ele já tem que entrar com uma cabeça diferente, com um formato diferente de pensar, né? Eu acho que o agrônomo que hoje aceitar fazer uma recomendação, fazer uma prescrição sem ter o diagnóstico adequado, acho que ele está pecando gravemente, porque a responsabilidade sobre as nossas recomendações é muito alta, né? Então a gente precisa ter realmente um sistema que favoreça a gente poder monitorar e poder fazer uma prescrição adequada. Isso vai além, né, da própria produtividade, mas contaminação de lençol freático com nitrato, com potássio, né, dispersão de argila e tudo mais são problemas que são ocasionados pelo mau manejo nutricional do solo. Agora, no resumo, o produtor que faz a fertilidade, né, do solo tem ganho de produtividade e também de rentabilidade. Com certeza, né? Uma vez que você racionaliza o insumo, vamos falar aí uma média das médias, uns 30% do custo de produção, em torno disso, para soja, talvez para cana, né? É o custo da adubação, 30% do todo. Se você trabalhar esses 30%, quanto você não pode melhorar o custo, né? E ainda mais se você elevar a produtividade, você vai diluir mais ainda o custo. Então, o custo da sua tonelada de açúcar, o custo do litro do álcool pode baixar, o custo da tonelada de cavaco, no caso de floresta, o custo da saca da soja, né? Então, isso, se bem avaliado, o produtor pode encontrar o caminho correto, né? E realmente avaliar que ele economizou dinheiro. Tá certo. Engenheiro agrônomo Felipe Domanski, nós vamos fazer um breve intervalo. Beleza. Nós já retornaremos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. É um instante só.